Então, Salésio, deixo a você a palavra, já que você não conseguiu nem dormir já nos últimos tempos, preparando essa fala para preencher os nossos corações e a nossa vida. Boas-vindas, Salésio. Honra, muito obrigado. Sabe que eu até dormi, por sinal, muito bem acompanhado. A Angelita estava comigo, viu? Opa! Mas que bom, Dom Wilson. Boa tarde a todo o povo aí. É uma grande alegria sempre a gente nos encontrar, mesmo que, né, no dia de hoje, utilizando as redes sociais, mas elas nos ensinaram na pandemia que a gente pode se comunicar nos olhando mesmo pela tela. E eu até vou passar algumas coisas aqui para nós trocar algumas ideias, mas o setor de casos especiais sempre é importante para nós estarmos seguidamente pensando sobre ele. Uma das coisas que nos cabe também, aqui agora de início, penso que mesmo que conhecido de bastante, mas é interessante a gente se apresentar um pouquinho, né? Então, eu me chamo Salésio, casado com Angelita, essa moça bonita que está aí rindo, feliz, até por estar ao meu lado, penso eu. E temos um casal de filhos e um casal de genros. Então, está na tela aí também, Bianca e Pablo, nossos filhos, Ana e Léo, que chegaram em nossa família depois. E a nossa querida neta, que tem sido a nossa alegria, né? Voltou. Ótimo, que bom. Então, foi só eu querer me apresentar, foi o que deu, viu? Olha só, eu vou buscar de novo, não adianta. E aí, dando continuidade, então, o nosso tema hoje, o povo tem fome de ser acolhido. E, portanto, claro que vocês viram que é uma carona na campanha de fraternidade, dá-lhes vós mesmos de comer. Vamos pegar uma pequena inspiração em alguns livros que quase todos vocês já conhecem, mas nós temos aqui o Diretório da Pastoral, o livro específico do setor de casos especiais, o documento de Aparecida, muito importante para todos nós, e algumas coisas eu peguei do documento Comunidade de Comunidades. Eu tenho aqui minha Bíblia aberta em Lucas 24, 13, que eu gostaria de iniciar lendo que, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados e incapazes de reconhecê-lo. Penso que é importante nós parar um pouquinho aqui nessa tela e vermos em quantos momentos e o que os discípulos de Emaús podem nos dizer. Até as diretrizes da ação evangelizadora da igreja aqui em Santa Catarina nos coloca a pensar. E aí, fazendo um link com o tema de hoje, nessa parte de casos especiais, penso que uma das melhores alternativas que tem para nós como atender um caso especial, que tal aproximar antes? E nesse aproximar é nos colocar ao lado, é caminhar juntos. Aproximar, gente, quer dizer se colocar, não passar à frente, mas se colocar ao lado. E quantos carentes, quantas famílias carentes hoje precisam que nós nos aproximemos e nos coloquemos ao lado. Agora, as diretrizes nos colocam um ponto muito interessante. Escute. Por que nós temos que chegar perto de alguém que necessita e, de imediato, já temos que abrir a nossa boca e começar a dar lições?
e, de repente, nós precisamos ouvir. Poxa, quando que a gente vai ter absoluta certeza que nós temos 2 ombros, 2 ouvidos e apenas uma boca? Por que essa boca faz muito mais trabalho do que o ombro e o ouvido? E o escutar é o estilo humilde que Deus se coloca. E acolher, gente, a hora que nós chegar perto de alguém que precisa, e quem não precisa? Nós que estamos na tela, quem não precisa? E podermos acolher suas partilhas, vivenciar um pouquinho da sua vida, abraçar as dores dessa pessoa, abraçar as alegrias dela, as esperanças, os medos. Então, gente, a hora que nós nos colocamos, nos aproximando e depois escutando, nós conseguimos saber muita coisa do que as pessoas precisam. E aí, depois, nos coloca as diretrizes discernir. Para que sairmos imediatamente tomando decisões e iniciativas, se nós podemos discernir, trabalhar, amar, saber realmente o que podemos ou não fazer para depois tomarmos atitudes. E são temas, assim, bem relevantes, que eu sei que a ideia seria nós participarmos bastante e discutirmos bastante. Mas eu queria pedir um pouquinho da atenção de vocês e, no final, eu coloco momentos para nós discutirmos, até para a gente não perder o fio da meada durante o andamento. E aí as diretrizes nos colocam isso: aproxime, ouça, discernimento e depois conversão. Então, o que é a conversão? São coisas que nós precisamos. Não estou aqui neste momento, de forma alguma, e nem quero estar discutindo o que é a conversão, mas nós sabemos que é mudança, é opção, é fazer algo, mas fazer com que a pessoa faça algo também. Então, nesse sentido, nós temos e podemos discutir bastante no dia de hoje sobre isso. Dando andamento aqui no nossas atividades, pegando o documento 100, eles nos falam que 218. A igreja, família de Cristo, precisa acolher com amor todos os seus filhos, sem esquecer o ensinamento cristão sobre a família. É preciso usar de misericórdia. Muitos se afastam e continuam se afastando de nossas comunidades porque se sentiram rejeitados. Porque a primeira orientação que receberam fundamentava-se em proibições e não em uma proposta de viver a fé em meio à dificuldade. Então, gente, acolher, orientar e incluir nas comunidades aqueles que vivem numa configuração familiar diferente são desafios inadiáveis. E esse é um momento que a pastoral precisa para pensar seriamente nisso. Mas acolher a quem? E a quem nós podemos seguir como exemplo? Vejam Jesus. Jesus anunciava a boa nova do reino a todos. Quem é todos? Inclusive a prostituta. Mas então, quem é a prostituta? É aquela que sai com quem não ama? Quem é a prostituta? É aquela que doa seu corpo por riqueza? É aquela que vive a sociedade, à margem da sociedade, que a gente chama hoje de marginalização, marginados. Então, quem é este povo? Pois é, para muitos, sinal de vergonha, para Jesus, vem cá, chama, acolhe e diz que o reino de Deus é dela também. Quantas vezes no setor de casos especiais,
nós precisamos dar a mão a pessoas marginalizadas da sociedade. Quem eram os pecadores? Ou quem sabe nós perguntamos, quem não são os pecadores? Mas na hora de nós fazer o julgamento, nos parece que são os outros. E não nos colocamos neste meio. Parece-nos que na hora de julgar, a gente sempre enxerga a trave dos olhos dos outros. Mas aqui eu trago o pai que acolhe. O pai que acolhe vê o filho e não o pecado dele. O pai que diz para o filho, ok, você errou, agora está aqui de volta. Venha, volte. E acolhe e abre toda a casa e ainda faz uma festa para ele. O que a pastoral familiar pode fazer nesse processo de acolhimento? Olha, gente, quanta coisa para nos pensar. Mas o mestre ainda diz muito mais. O povo samaritano, em muitos lugares, nós temos aquele conceito de uma pessoa boa, de uma pessoa caridosa, nós temos um conceito de uma pessoa que tem bom coração, de uma pessoa que se preocupa com os outros. É muito comum a gente dizer o bom samaritano, mas o samaritano é aquele que tem a sua própria doutrina religiosa, às vezes mistura as crenças. Nessa conversa com Jesus, e muitas vezes não sabia nem como se adorar direito. E a Samaria, na verdade, ela é uma divisão de terras, de reinos, onde Israel e Judá passaram a ser novos reinos, e Samaria era uma delas, a capital de um deles. O que nos traz o povo samaritano? Será que nós não temos aí o migrante? Será que nós não temos aqui no nosso meio as pessoas que vieram de fora e que nós temos dificuldades de acolher no nosso reino, na nossa realidade, naquela maneira em que nós fomos criados? Pois é, e aí o mestre nos diz acolher. E anuncia a boa nova a eles mesmos. Então, será que nós temos tudo isso? O setor nos coloca de novo a pastoral familiar a pensar muito, acolher a todos, acolher sempre. Quem eram os publicanos, então? A palavra já vem de público, pessoas públicas. Então, nós vemos aqui que eram os cobradores de impostos, sim, que eram as pessoas da aristocracia lá na época, pessoas que tinham bem mais condições do que os demais. Seria, hoje, pessoas que cobram os impostos, que estão num processo público de trabalho. Quem sabe eu trago aqui políticos. Quem sabe vamos trazer governadores. Quem sabe vamos trazer junto. Eles não precisam também do anúncio do reino de Deus? Eles não carecem também disso? Então, é muito comum nós nos enchermos de pedra e arremessarmos. Tivemos agora, de pouco tempo, a infelicidade de uma eleição totalmente polarizada. Conceito meu, por favor, tá? Mas uma eleição totalmente polarizada, e isso fez com que nós ficássemos naquela de 8,80, o é ou não é, e se você não pensa igual a mim, não é mais meu amigo, e aí a internet virou uma terra sem lei, e daqui a pouco estavam se ofendendo direto. Então, o setor de casas especiais, será que ele não pode também dar uma mão e acolher? Ou vamos abrir a pastoral familiar como um todo? Quantas pessoas que nesse processo que se empolgaram numa polarização, se empolgaram no processo público e hoje não conseguem mais serem acolhidas e entrarem à margem porque eles ficaram de fora. Nossa, quanta coisa deu para a gente ver nesses dias e aconteceu.
Outro caso que está aí na tela, os soldados. Estamos agora em pleno conflito na Europa, que já passa de um ano isso, horrível, devastador. Quantas pessoas que lá, inocentes, estão perdendo seus lares, seus empregos, sua vida, N migrações para todos os cantos, inclusive para o Brasil. Tive a oportunidade, não muito tempo, estar aqui em União da Vitória e Porto União, com um grupo de ucranianos que estavam aí sendo acolhidos aqui no Brasil para fazerem artesanatos, para serem envolvidos de novo na sociedade. Por quê? Porque um dia esses soldados que foram acolhidos por Jesus, mas que são mandados por pessoas, muitas vezes, sem coração e sem prudência, não estamos aqui para discutir sentidos da guerra e nem para entrar em cabeça de Putin, não é a nossa ideia, mas que nós pensemos quanta atrocidade, quanta maldade está sendo feita com um povo, com uma região, e com todos os massacrados e os que massacram estão sendo envolvidos. Trago aqui, então, em discussão também, com esse nome de soldados, muitas pessoas, servidores públicos, que precisam de nosso acolhimento e que muitas vezes não pensam com o que precisam agir, mas como estão ali, eles precisam trabalhar em prol de quem está acima deles, de quem os manda. Gente, quantas pessoas precisam da nossa ajuda neste momento e em outros momentos. E Jesus continua anunciando a boa nova ainda. Leprosos, lepra, exclusão, rejeição. Quantas pessoas que foram excluídas. Temos aqui em nossa cidade, conhecido por eles, claro, como um hospital de acolhimento, mas, na verdade, eu acho que nós vamos chamar no nosso dia a dia de asilo aqui, um hospital geriátrico. O último dia que a gente esteve lá, 42 internos. Desses, tem próximo a 10, que eles não têm a menor ideia de onde apareceu. Quem são? Quem são seus documentos? Sua família? Seus filhos? Simplesmente foi tocada a campainha do hospital geriátrico e a hora que vieram para atender estava ali aquela pessoa largada por seus pares, por seus familiares. Não é os leprosos, será que hoje? E aí nos faz para pensar, não é só na minha cidade, não. Não é só aqui que acontece esse tipo de caso. Não é só aqui. Quantos e quantos lugares, e aí nós chamamos hoje de palavras lindas, chamada bullying, por exemplo, que nada mais é do que nós rejeitarmos e excluirmos, ou fazermos alguém ficar em evidência, exposto. Quantos são os leprosos que nós temos hoje e que nós podemos dizer que não queremos estar próximos dele? Quem sabe, eu como Salésio posso dizer isso, mas como pastoral familiar não posso. Como pastoral familiar eu preciso acolher, eu preciso fazer algo em prol. Nós não podemos apenas comentar que vimos que isso é lindo. E a atitude? Que atitude nós vamos tomar? O que nós vamos fazer para mudar isso? Esse é o grande negócio dos discípulos de Emaús. Estavam com o mestre ao lado e não os reconheceram de imediato. Será que todas as vezes que nós estamos precisando tomar alguma atitude e precisamos da força de Deus, nós enxergamos que Ele está do nosso lado caminhando? Poxa vida, quantas vezes
eu fui um desses discípulos. Quantas vezes eu me coloco caminhando, sabendo que Jesus está ao meu lado, eu não vejo isso. Não só não vejo, como não enxergo, não escuto, não sinto os passos dele. Muitas vezes. E aí, gente, a palavra processo também que está ali, ela pode que nos coloque imediatamente, como diz, não, quem sabe o processo não é aquele que não está com Deus. Vamos pegar esse lado assim de que é uma alma que nós precisamos recuperar? Vamos pegar isso como alguém que está solto, quem sabe aí no campo, precisando que a gente estenda a mão, e ele está doido para voltar a acreditar num mundo melhor, que o mundo pode realmente ser melhor? Como que o mundo pode ser melhor? Quem sabe nós se espelharmos nas crianças? Entendo que a hora que Jesus coloca a criança em evidência, não está ele apenas dizendo que ele é menor. Vamos ver algumas características das crianças. Ela é pura. Mas a criança também é improdutiva. Ela ainda não está fazendo pelos seus impostos, ela ainda não está trabalhando, ela não consegue trabalhar, ela não tem ainda um ganho. Ah, então a criança é aquela que só dá despesa, quem sabe? Pois é, Jesus disse, o reino também é deles. Quem sabe a criança não é aquele sem voz, que mesmo que ele fale, não o ouvem, que ela precisa chorar, se escandalizar para ser ouvida. Quantos de nós, em muitos momentos, fomos criança? Porque nós tivemos que se escabelar para que nos ouçam. E muitas vezes, em vez de nos ouvir, ainda nos repreendem para ficarmos quietos. A criança também ela é facilmente levada pelos outros, porque ela confia plenamente em alguém que ela acredita que está ali ao lado dela para conduzi-la. E nós? Nós confiamos? Nós somos levados facilmente pelos outros? Ou nós temos uma fé convicta e acreditamos fielmente? Quem somos nós, então? Esse exemplo de criança nos faz para pensar nesse sentido. Uma criança, ela segue o exemplo de quem está próxima. Eu vejo minha neta, como que eu consigo conquistá-la melhor? Quando eu sento no chão e fico do tamanho dela. Quando eu estou no alto e ela precisa olhar para cima, o nosso contato não é tão bom. Mas quando eu fico do tamanho dela, dá certo a nossa comunicação. Pastoral familiar, quando nós vamos atrás e quando nós queremos ajudar os outros, nós ficamos do tamanho? Como é o nosso processo de comunicação quando a gente está indo em busca para ajudar alguém? Não quero de forma alguma, e não é esse o intuito de estarmos aqui para aparecermos, mas para dividir. Semana passada, nós tivemos aqui em Curitibanos, num bairro chamado São José. Pasmem, esse bairro, por muitos anos, lá no passado, ele tinha um pseudônimo horrível, chamado Rua dos Pobres. Ai, que beleza! Eu e a Angelita ficamos lá semana passada, inteirinha, trabalhando na festa de São José. De calção e de camiseta. E uma das coisas que nos valorizou foi a hora que alguém nos abraçou e disse, nossa, eu não sabia que vocês lá do centro vinham aqui também. Quantas vezes, gente, nós ficamos, então, à margem e não entramos, e não participamos, e não nos envolvemos, que muitas vezes não faz parte do meu dia a dia, e são pessoas que não convivem comigo.
Se nós, agentes de pastoral, não pararmos para pensar nisso, pode que a gente perca muita coisa. A hora que a gente vê ali também mulheres. Meu Deus, meninas, vocês que estão na tela e vocês que estão no nosso coração, porque a minha não está aqui do meu lado, porque ela está, Suzana, lá em Lages, na tua terra, cuide bem dela, viu? Mas mulheres, o que vocês fazem, o que vocês fizeram e o que vocês vão fazer pela igreja, eu não tenho como medir. Mas ainda bem que Jesus foi ao encontro das mulheres. E veja, nós formos dar uma repassada aqui bem rapidinha. Se nós pegar, por exemplo, Miriam, que seria de Moisés, senão a intercessão e a coragem, a ousadia de Miriam? Ele estaria até hoje à deriva naquele rio? Ô, mulher que fez a diferença, hein? A juíza Débora. Quantos homens, juízes, imprudentes, até que Deus disse, Débora, teu coração é diferente. Meninas, obrigado. Mas Débora foi lá e mostrou que realmente uma mulher faz a diferença. E ela se tornou juíza e muito mais fiel, inspirada em Deus e foi para a batalha. Mas tem muito mais mulher, claro que tem. Nós temos Esther, símbolo da intercessão. Uma rainha que não mostrou qual era a sua origem e entrou como se fosse uma forasteira e pela sua beleza intercedeu por um povo que estava sendo maltratado. E ela consegue ser ouvida. A mulher tem essa facilidade. E Jesus sabia disso quando procurou as mulheres. Às vezes eu não sei. Vocês sempre sabem como que a gente consegue chegar sutilmente e conseguir? Judite, viúva. E viúva naquela época de Jesus e até hoje, não é? É aquela sozinha, é aquela que está sem ninguém, é aquela que não tem alguém junto, é aquela deixada de lado. Há não muito tempo, eu e a Angelita estávamos nos preparando para a lareira aqui em Curitibanos e fomos visitar 2 viúvos, uma viúva e um viúvo. Ela olhou para nós assim e disse, mas eu ainda posso ir na lareira? Eu não tenho mais alguém junto comigo. Claro que pode. É um momento que você está vivendo. Claro que você pode, você é a força. E Judite consegue, neste momento, com sua fidelidade, com sua beleza, convencer o general a ficar próximo dela e vai decapitá-lo. O que ela fez? Tirou as forças do poderoso e disse para o povo, pronto, vocês agora estão sem rumo por causa da ousadia de uma mulher. E não precisou exércitos para fazer isso. Ah, Jesus, você não nos ensina a chegar próximo às mulheres. Ruth, uma estrangeira em terras estranhas. E aí trazemos a questão étnica. Quantas vezes nós não aceitamos o estrangeiro? Vejo constantemente no futebol, vejo constantemente em filmes a questão da etnia sendo colocada em evidência, porque nós ainda não aceitamos quem não é das nossas terras. Quem é daqui, seja bem-vindo. Quem não é, nem sempre. E Ruth casou-se em terras estrangeiras, enfrentou a separação social, fiel a Deus, foi uma pessoa melhor e se tornou simplesmente a avó do rei Davi. Tem Raabe também, prostituta. Nossa, gente, quantas pessoas nós poderíamos discutir aqui no exemplo que Jesus disse, está aqui uma grande seara para trabalhar.
e ele anuncia sempre ao pobre. Então, quem é o pobre? Aquele de classe baixa? Aquele que não tem o poder? Aquele que não tem o saber? Quantas vezes discriminamos uma pessoa que estudou em escola pública de uma escola particular e dizemos a ele porque ele é pobre? Isso é discriminação. Quem é o pobre, então, se nós formos abrir muito mais hoje nos dias? É aquele que passa fome, aquele que passa frio, o inverno está se aproximando, o inverno está chegando. Quem é o pobre? Aquele que está nas ruas, aquele impuro, aquele que está à margem. Quem é o pobre? Aquele que não tem aonde morar, aquele que lhe falta recursos. Então, o que ele precisa, gente? Ombro, ouvido e atitudes. E nós temos que tomar atitudes. Nós precisamos fazer alguma coisa a quem não tem. A campanha da fraternidade bate insistidamente esse ano. Dai a quem tem fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Não é aos outros. São missões que nós não podemos terceirizar. Ah, mas eu acho que o Maurício, como coordenador do regional, deveria dar de comer a tal pessoa. Vós mesmo dai de comer. Essa insistência, gente, é forte e Deus coloca isso para todos nós. Agora, uma coisa que é interessante, na missão que Deus coloca, é as casas. Ai, que bom! Depois que a gente começou a ver que Jesus visita as casas, olha o exemplo que ele nos dá. Olha o exemplo que ele coloca para a gente. Sai do teu canto, vai em busca, vai atrás, se coloque numa posição, tome alguma atitude, visite as pessoas, as casas. Então, vejam, ele visitou a casa de Simão, um fariseu. Então, quem eram os fariseus? O poderoso grupo religioso na época, rígido na obediência, tradições. Para eles era muito mais importante que a própria palavra de Deus, manter tradições. E Jesus foi na casa, lá no meio. E o que ele fez nessa casa? Eis com a mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, levou o alabastro e, sentada aos seus pés, chorando, começou-lhe a regar-lhe. Que Jesus diz? Perdoou-lhe os pecados. Então, quando Jesus visita a casa, ele perdoa os pecados. Na casa de Zaqueu, ele trouxe a salvação àquela casa. Só isso. Ele só mudou de vida. A hora que ele disse para Zaqueu, desce depressa, eu não consigo entender que Zaqueu não caiu daquela árvore. Porque ele trouxe a salvação com a visita na casa. Mas tem muito mais ainda. Na casa de Simão Pedro, ele levou a cura àquela que estava, a sogra de Simão estava enferma e com muita febre. Rogaram-lhe a ele e pediram, e Jesus entrou para levar a cura. Então, o que ele faz quando entra numa casa? Perdoa os pecados, leva a salvação, leva a cura. E na casa de Jairo, ele traz a vida. A vida novamente a quem estava ali por morto. Jesus, quando vai na casa, e quando é aberta essa porta para ele entrar, ele faz a diferença. Em Caná da Galileia, ele traz alegria de água para o vinho. Ele traz um conforto a uma família que estava se aproximando do fracasso e de passar vergonha perante os demais. Nós abrimos nossa casa
para o Senhor conseguir perdoar pecados, trazer salvação, levar cura, trazer vida, trazer alegria na casa de Marta e Maria, ele vai ver um amigo. Ou esses irmãos, Marta, Maria e Lázaro, meu Deus, se existe inveja santa, eu devo ter desses 3 irmãos. Porque Jesus era muito chegado neles. Estava ali seguido. Então, a Bíblia relata que quem tem amigos pode se alegrar. Pois um amigo verdadeiro, e se for Jesus ainda, meu Deus, não vamos nem entrar no mérito, né? Então, pastoral familiar, a nossa casa está aberta? Abrimos nossas casas? Ou será que fazemos como os discípulos de Emaús, que estavam com os olhos espirituais fechados? Seus olhos estavam abertos, porque eles estavam caminhando, mas não enxergavam quem estava ao seu lado e não o reconheceram. Então, que nós tenhamos vida nessa luz e reconheçamos. Com Tomé, com todos os amigos reunidos, Jesus vai de novo e entra na casa onde eles estavam para fortalecer a fé, para mostrar que há esperança. E quantas vezes, gente, nós da pastoral, a gente somos esse Tomé que dizemos a ele, enquanto eu não tocar o meu dedo. Mesmo assim, ele entrou, porque a porta estava ali. Oi, esse cara é muito bom, né? Quanto exemplo ele nos dá aí nas visitas. Veja Zaqueu, nessa hora que eu digo, eu não consigo acreditar, gente. Senhor rico com posses que caiu da árvore, desceu e foi acolher Jesus na sua casa. Poxa vida, agentes da pastoral, Jesus foi visitar aquele que era excluído e tido como mau, e tido como pessoa ruim, e tido como explorador, como aquele que tirava dos outros. E só numa visita, Zaqueu deu a metade de seus bens. Só numa visita. Então, gente, tem muito que nós podemos fazer ainda por esse Deus. Casa de Marta, visitando doentes. E aí, o que ele nos orienta? Pastoral familiar, vai ao encontro, sim. Vai sempre ao encontro. Mas ao chegar nas casas, saudai. Se for digna, desce a vossa paz. Se não, volta a nossa paz. Agora, não é para nós decidirmos isso antes. Não, lá na casa daquela pessoa eu não vou, que lá eu não vou ter a paz. Não, vai. E aí o retorno vem da mesma forma. Então, gente, quando nós nos colocamos a trabalho, quando nós nos colocamos a serviço, muitas coisas mudam. E sabe que a pastoral familiar foi inteligentíssima, a CNBB inteligentíssima, porque ela aproveitou toda essa história de Jesus e nos disse, sim, precisamos de um setor que veja famílias em conflito, famílias em situações irregulares, famílias em situações especiais, mas esse setor precisa de muita ajuda. Esse setor precisa, gente, que nós sejamos ombro e ouvido para depois boca. E que nós entendamos que os migrantes que se desenraizaram das suas origens estão aí e precisam de ajuda. Caminhoneiros, militares, presidiários, jovens que estudam fora, esse ano nos colocam muito a enxergar os jovens, desafios pastorais enormes em cima da juventude. Saem para os estudos e poucos retornam. E quando retornam, não é a mesma acolhida. Famílias marginalizadas, incompletas. Quanta seara nós temos para trabalhar? Mães e pais solteiros
produção independente, quanta coisa que foi criado nos últimos tempos, e aí nós temos irregulares matrimônios, uma relação que passa a ser séria, mas sem legitimação. Estamos tentando, na medida do possível, em todos os anos, fazermos aqui na nossa paróquia os casamentos comunitários para tentarmos legitimar esse povo. Quanta coisa que nós podemos fazer, gente, coisas simples, né? Coisas simples que nós podemos. Como que nós vamos conseguir fazer isso se nós não visitar a casa, se nós não ir em busca, se nós não ir atrás? Será que geralmente eles vão vir aqui na porta nos pedir e nós vamos ver se nós temos tempo para atender? Quanta coisa, né? Matrimônio, nós temos que trabalhar muito em cima desse sacramento, bastante confundido, bastante discutido. Quantas pessoas que estão mal informadas e muitos agentes da pastoral, muitas vezes mal informados, que não têm muito claro esse processo de nulidade, como que funciona, nunca tiveram a experiência, quem sabe, de ver um cânon, ou se não tiveram essa experiência, quem sabe não quiseram. Gente, muita coisa temos que fazer, muitas atitudes temos que tomar, e muito breve. Crianças em situação de risco, órfãos, vítimas de maus tratos. Assistimos a TV e muitas vezes nos deixa tristes e preocupados. Nossa, mas está acontecendo isso naquela cidade? Será que no nosso bairro, na nossa quadra, na nossa rua, não tem algo próximo e está faltando chegar em nossos ouvidos? Ou quem sabe a gente não deu uma voltinha na quadra para saber o que tem ali? Então, gente, quanta coisa, quantos desafios nós precisamos. A acolhida, os braços abertos, receber, dar encaminhamentos, ouvir, e muito mais que nós podemos fazer, simplesmente, olha a ousadia minha, simplesmente seguindo o exemplo do que Jesus fez nas imagens que vimos há pouco. É pouco, né? Imagine. Ora, é fácil para nós, né? Ah, deve ser. Agora veja o que o Papa nos pede. Dia 25 de maio de 2013. Faz dias, sim, mas parece que foi ontem. Que o Papa nos diz que nós precisamos tirar os fiscais da fé, os facilitadores e os alfândega que nós temos nas portas de igreja e acolher. Então, gente, nós precisamos imediatamente parar de impedir das pessoas entrar dentro da igreja ou ficarmos na fila da comunhão observando. Olha, aquele não podia estar ali. Olha, como que esse foi? Isso é a alfândega da igreja. Então, quem sabe nós nos propor, nesse ano, no dia da anunciação, que nós vamos fazer diferente, que nós vamos ter atitudes diferentes, que nós vamos pensar diferente, vamos nos comprometer diferentes e vamos fazer com que esse setor de casas especiais entenda a abrangência que ele tem. Que nós entendamos o quanto ele é importante ao trabalho da Igreja Católica, da Igreja no mundo, o quanto ele é importante para a pastoral familiar, para a igreja local, para a minha rua, para a minha quadra, para o meu bairro, a minha cidade. Quanto nós podemos fazer? Então, gente, nesse sentido, eu trouxe aqui algumas indicações, eu trouxe aqui algo para nós pensarmos, eu trouxe algumas motivações para pensarmos. Imaginei comigo que não era a hora de discussão de conceitos, mas um momento de pararmos para analisar realidades, pensarmos no quanto pode ser abrangente o nosso trabalho
e no quanto nós podemos fazer e devemos fazer pelo outro, pelo próximo e por tudo que é possível. Salésio, muito obrigado, valeu a pena, e a forma como você colocou, a clareza com que você deixou toda a mensagem. E voltará muitas vezes ainda.